Amém? Vamos adorar o Senhor. Coloque-se de pé, vamos adorar o nosso Deus. Ore pela tua paz, Jerusalém, onde a salvação se derramou, o sacrifício do Senhor. Houve gozo em tuas ruas, ramos levantados, exaltando ao que é santo, Yeshua Pedadona. Shalom, Shalom, Jerusalém, paz seja a ti. Quando o Messias retornar, seus louvores encontrem em ti. Shalom, Shalom, Jerusalém, paz seja a ti. Levante suas mãos para adorar ao Senhor. Quando o Messias retornar, seus louvores encontrem em ti. Israel querido, filho do meu amor, com alegria te ouvirei dizer: o Messias já chegou. Ouçam-me, meus irmãos, abram o coração, voltem-se e adorem Adonai, e o Messias conhecerá. Shalom. Shalom, Shalom, Jerusalém, paz seja a ti. Quando o Messias retornar, seus louvores encontrem em ti. Shalom, Shalom, Jerusalém, paz seja a ti. Quando o Messias retornar, seus louvores encontrem em ti. A palavra do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor no Salmo 122, versículo 6 diz assim: orai pela paz de Jerusalém, e prosperarão aqueles que te amam. Toda vez que nós entoarmos um louvor, uma oração em direção de Jerusalém,
haverá sempre uma unção de prosperidade em nossa direção. Eu queria orar neste momento, não só pelas nossas vidas, por Cotia, pelo Brasil, mas por Jerusalém. Feche teus olhos, levante suas mãos e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos nesta noite, te bendizemos, porque o Senhor é um Deus santo, um Deus eterno, um Deus bendito. Pai, obrigado pela cidade de Cotia, que o Senhor continue abençoando todas as famílias, e que ela seja tomada pela tua glória e totalmente conquistada para o teu louvor, para engrandecer o teu santo nome. Pai, obrigado por essa nação maravilhosa, linda e bendita que o Senhor nos deu. Que o Senhor abençoe também todos os cantos desse Brasil com a tua glória e com o teu poder. Mas nós intercedemos neste momento por Jerusalém. Nós pedimos, Senhor Deus, que a glória do Senhor esteja sobre aquele lugar, protegendo todos os seus filhos que ali estão, trazendo a paz. Traga paz sobre as ruas de Jerusalém, traga paz sobre aquelas casas, sobre as famílias, Senhor Deus. Traga paz, Senhor Deus, sobre o coração do seu povo, que prosperem todos eles abundantemente, Senhor, que todos os seus filhos que estão perdidos em outros cantos, que volte a Jerusalém para celebrar o teu santo e bendito nome. Pai, nós pedimos, Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, um acordo sobrenatural da tua parte com o teu povo Israel, Senhor, para que eles sejam livres de todo homem bomba, Senhor Deus, para que eles sejam livres de todo massacre, Senhor Deus. A mídia não mostra aquilo que de fato é espiritual, mas nós sabemos, Senhor Deus, que o seu povo sofre pelos seus inimigos, mas o Senhor estenda a sua mão, Senhor, sobre Jerusalém, a proteja, Senhor Deus, livrando e derrotando todos os inimigos do Senhor, para a honra, para a glória, para o louvor do teu santo nome, ó Eterno. Nós te louvamos nesta noite, nós bendizemos e engrandecemos o teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Dê um forte aplauso para o Senhor. Dê o melhor aplauso que você pode entregar nessa noite. Dê ao Senhor. Dê a Ele um grito de júbilo. Aleluia. Pode sentar, querido. Tome o seu lugar. É claro que de fato nós nos reunimos e esperamos um ano para este dia, para celebrarmos esta festa maravilhosa, para celebrarmos o tabernáculo. Não simplesmente um dia especial, mas o dia preparado no ano, o dia em que realmente Deus faz a diferença, e o dia que nós sabemos que Deus desata um sobrenatural sobre a nossa direção, que Deus desata uma bênção espiritual. Eu queria ver onde é que tem gente que está de pé aí, que precisa sentar. Se tem alguém, que a maior parte das pessoas que estão lá atrás, eu sei que é do teatro, eles estavam preparados realmente, se enchesse, para liberar um lugar para vocês, mas eu estou vendo alguns lugares vazios. Tem lugar vazio aí do lado de vocês aí? Ó, tem lugar ali, tem lugar lá, tem lugar ali, ó. Se alguém quiser sentar, amém? Se alguém quiser sentar, eu vou até pedir por gentileza que você ocupe esse lugar para liberar o fundo para a gente, que depois da mensagem nós vamos ter um teatro muito lindo, que foi preparado aqui pela equipe da igreja, para que você possa também assistir. Nós estamos empenhando a nossa força hoje, não para fazer uma grande festa para você, não é esse o nosso objetivo, mas nós empenhamos a nossa força, toda a nossa alma, todo o nosso coração, para celebrar o nosso Deus maravilhoso, para celebrar esse Deus bendito e santo, que é o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. E hoje nós estamos celebrando a festa de Sukkot. Diz para a pessoa do seu lado, Sukkot. Sukkot é a tradução em hebraico de tabernáculo, ou festa da cabana. Você pode observar aqui tem uma sucá montada, ou seja, uma tenda, né? Com a mesa, com as suas frutas aqui, que nós vamos poder comer depois no final do nosso culto. E aqui nós montamos esta sucá para, de uma maneira profética, trazer à nossa memória o tempo em que o povo de Israel viveu sobre tenda. Eu gostaria que você abrisse a sua palavra, a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 25. Aqueles que têm, pode acompanhar. Por favor, os obreiros, ajuda a acompanhar, Cleide, onde tem lugares aí.
Organize o povo para sentar. Aqueles que não estão no teatro, organize eles para que se sente. E eu vou pedir para que vocês que estão aí do teatro, eu sei que foi muito trabalho, muito esforço, mas nesse momento eu vou pedir silêncio. Ok? É um momento solene, mas é um momento muito importante, que é o momento da palavra. E no livro de Êxodo, capítulo 25, do versículo 8 ao versículo 9, eu vou estar lendo para você. Aqui eu quero dar uma introdução dizendo que nós estamos celebrando a festa de tabernáculo. É uma das 3 festas bíblicas instituída por Deus como um estatuto perpétuo, como uma aliança para sempre. São 3 festas dentro de um ano, em que o Senhor disse para o seu povo, não só para o povo de Israel, mas para todas as suas gerações, que nós deveríamos celebrar e engrandecer o nome dele nessas 3 festas. E hoje nós estamos celebrando a festa de tabernáculo, ou a festa de Sucote. E nós vemos aqui no livro de Êxodo, no capítulo 25, versículo de número 8, Deus dizendo ao povo, porque tudo começou no deserto, quando o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, foi livre da mão de Faraó e de todo o seu exército. Deus levou este povo a caminhar por um deserto, por muitos dias, até chegarem ao monte Sinai. E ao pé do monte, todas as tribos de Israel, Deus começou a falar com Moisés e começou a dar uma direção a Moisés. E disse para Moisés: agora eu quero que você construa um tabernáculo, um lugar, uma morada. E diz aqui o versículo 8 assim, Deus dizendo: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farei. Então Deus teve o cuidado de mostrar cada passo desse tabernáculo, cada utensílio, cada móvel ali que foi determinado por Deus que pudesse ser construído, para que pudesse o Senhor habitar no meio do povo, para que o Senhor pudesse habitar no meio do povo de Israel, no pé do monte Sinai, no meio do deserto. Todo o tabernáculo, ele foi construído como uma espécie de tenda, e todos os seus utensílios, eles foram feitos para serem transportados, não foi feito nada fixo, porque depois da construção, eles continuaram a sua jornada pelo deserto, e eles desmontavam e montavam o tabernáculo toda vez que iam adiante, conforme o Senhor os levava. E o Senhor instituiu isso como uma festa solene, como uma festa de adoração, como uma festa de celebração, de grande júbilo, diante dele, para o Senhor, para trazer a memória do povo. Nós vemos isso que ele disse em Levítico, capítulo 23, versículo 43. Muitas vezes pensamos, mas essa festa não foi só para o povo de Israel? Isso não foi uma determinação para os israelitas? Não, querido, isso foi uma determinação para eles, sim, de fato, mas para todas as suas gerações, para todo o povo que viria depois do povo de Israel. E nós vemos isso em Levítico 23, versículo 43, que diz assim: para que saibam as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Amém? Deus nos deu essa incumbência de celebrarmos e de louvarmos o nome dele na festa de tabernáculo, para trazer a nossa memória de que um dia ele, como Deus Todo-Poderoso, ele arrancou um povo do deserto, de uma escravidão do Egito, e levou esse povo para morar em tenda, mas não o abandonou, morou junto com eles. Há uma passagem em Deuteronômio muito linda, Deus dizendo para o povo, dizendo assim para o povo: ó, escute, eu não os escolhi porque sois numerosos, mas eu os escolhi porque os amo. Deus disse isso para o povo de Israel: eu os amo, por isso os escolhi. E o povo de Israel, um povo escolhido de Deus. Nos tornamos hoje, sim, um Israel de Deus através de Cristo Jesus, porque nós somos os gentios que fomos agora enxertados nesta videira. Mas por recebermos as bênçãos, tudo aquilo que é de herança, somos cordeiro de todas as promessas de Abraão, o justo, o pai da fé.
nós também recebemos sim também, de fato, a incumbência de fazer conforme as suas celebrações, as festas bíblicas. A igreja teve um momento em que ela saiu de Jerusalém, ela iniciou em Jerusalém. Ela deu seu início em Jerusalém. Mas houve um momento da história, mais ou menos 313 anos depois de Cristo, quando se levantou o imperador Constantino. Ele se converteu ao cristianismo e ele determinou religião oficial de todo o Império Romano. E naquela época o Império tomava muitos lugares, a Ásia Menor, a Europa, uma parte da África, do norte da África. E Constantino determinou que todo o Império Romano agora tivesse uma religião oficial, que era o cristianismo. E quando aquilo aconteceu uma aliança da igreja com o Estado. E por isso a igreja foi se perdendo as suas raízes. E essa igreja foi levada a Roma. E Roma mudou muitas as coisas que não eram para ser mudadas. Como por exemplo, as grandes celebrações solenes, que o Senhor instituiu por estatuto perpétuo. Quando ele diz estatuto perpétuo, ele diz que é para? Então nós temos sim, de fato, o direito e a obrigação de celebrar tabernáculos, como sim também celebrar as outras festas, como a Páscoa, e não é essa Páscoa que a mídia nos oferece. Eu quero desde já, se você quiser conhecer a verdadeira Páscoa, venha na restauração, na festa da Páscoa, e você aprenderá como é essa festa solene, e também a festa de Pentecoste. Celebrar tabernáculo desata um sobrenatural sobre a nossa vida, desata uma unção de bênção espirituais e de bênção materiais. Nós vemos isso no livro de Deuteronômio, se você quiser acompanhar comigo. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 16, versículo de número 13 ao número 15. Deuteronômio 16, eu vou ler do 13 ao 15, diz assim a palavra do Senhor: a festa dos tabernáculos guardará 7 dias, quando colheres da tua eira e do teu largar. E na tua festa te alegrarás, tu e o teu filho, a tua filha e o teu servo, e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro. Olha nós aí nessa festa. Deus disse para aqui também o estrangeiro, e o órfão e a viúva, que estão das tuas portas para dentro. 7 dias celebrarás a festa do Senhor, o teu Deus, no lugar que o Senhor escolher. Eu quero dizer para você que Deus escolheu hoje em Cotia para celebrar a festa de tabernáculos, amém? Não é por acaso que você está aqui nessa noite, não é por acaso que você está neste lugar. Deus preparou esta noite para que você pudesse entrar debaixo desta bênção e desta unção, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor, o teu Deus, te há de abençoar em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que te alegrarás certamente. Então Deus diz o seguinte: quando nós entramos na sua presença e celebramos tabernáculo, quer dizer que celebrar tabernáculo desata uma unção de prosperidade da nossa direção, desata uma unção sobrenatural, porque ele diz que a nossa colheita será abundante, as obras da nossa mão serão abundantes, ao ponto de certamente haver alegria em nosso coração. E eu quero dizer para você, Deus hoje vai desatar uma colheita sobrenatural na sua vida, querido. Ainda este ano, nós estamos debaixo de 12 semanas do governo de Deus, são 90 dias de milagre. Ainda esse ano chegará o seu milagre, porque Deus hoje em tabernáculo vai desatar esse sobrenatural, e haverá uma unção de prosperidade na sua direção, amém? Se você crê, celebre ao Senhor, louvando o nome dele. Aleluia. Tabernáculo também é para os nossos dias, como leu a pastora no livro de Zacarias, capítulo de número 14, versículo 16, dizendo que e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa de tabernáculo. Então, de ano em ano, uma vez ao ano, todo ano, nós iremos celebrar tabernáculo, porque tabernáculo desata uma unção. Ele diz aqui, no decorrer do versículo, que o povo do Egito, os estrangeiros, aqueles que não celebrarem tabernáculo, não haverá chuva. Eu quero dizer que em tabernáculo há um desatar de uma chuva sobrenatural.
Há uma chuva espiritual que virá sobre a sua vida. E há uma chuva material que vai mudar a sua história. Há uma chuva em Tabernáculo, porque hoje você está aqui neste lugar, celebrando essa festa ao Senhor, e Ele vai fazer o sobrenatural acontecer sobre você, amém? Alguns móveis e alguns utensílios de tabernáculo que houve na construção desse tabernáculo, lá ainda no deserto, quando Deus deu ordem para que eles construíssem esse tabernáculo. Um dos utensílios é o altar do holocausto, onde é um ato voluntário de adoração, é a expiação pelos pecados involuntários, na verdade, simboliza o Cristo, o nosso Redentor. O altar do holocausto, ele simboliza a cruz do Calvário, a entrega de Jesus pela minha e pela sua vida, nos dando aí um acesso de ter um relacionamento com Deus, de ter um relacionamento com Ele, e nos tirando da escravidão do Egito, não o Egito de Faraó, mas o Egito espiritual, porque o pecado nos escraviza, o pecado nos leva a uma escravidão, e muitas vezes achamos, nós não estamos presos, eu não sou preso, eu sou um homem livre. Olhe para a sua vida, se há um pecado, você está escravo por esse pecado, mas Deus levantou uma cruz para ser o nosso Redentor e nos livrar desse pecado. A mesa dos pães, eram colocados 12 pães sobre aquela mesa, representando as 12 tribos de Israel. Os pães ficavam um para o lado esquerdo, outro para o lado direito, em cima da mesa. E isso nos traz a ilustração e a profecia de que Jesus, Ele é o pão da vida. Nós vemos isso em João 6, no versículo 35, que Jesus é o pão da vida, e aqueles pães representavam o alimento que Deus traria ao nosso coração, a palavra que viria e iria nos libertar e trazer aí verdadeira alegria ao nosso coração. Também tinha a menorá, conhecida mais por nós como um candelabro, né? Com 7 luzes sobre esse candelabro, e esse candelabro, na construção do tabernáculo, ele simbolizava que Jesus, sim, ele é a luz do mundo, e Jesus trará essa luz ao nosso coração. Nós vemos isso no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Deus trará esta luz hoje ao seu coração e vai iluminar o seu caminho. Você não andará mais em trevas, porque Deus hoje vai fazer a diferença na sua vida, amém? Nós também temos o altar do incenso, ou o altar de ouro, como conhecido. Ali ele representava a oração do justo, a oração do povo diante de Deus. Ele também representa Cristo como o nosso intercessor diante de Deus. Nós vemos isso em Romanos 8, 34. Era um momento onde o incenso, o altar de incenso, ele era aceso antes do sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo, para que o lugar santíssimo fosse cheio da glória, cheio de uma fumaça, porque quando o sumo sacerdote estivesse diante da arca da aliança, aonde apareceria a presença de Deus, e Deus falaria ao sumo sacerdote, aquele lugar deveria estar tomado por aquela fumaça, e essa fumaça representa a oração dos santos, representa a oração da igreja, representa a intercessão de Cristo por nós diante de Deus. E Deus nessa noite vai nos dar uma unção de vencer algo sobrenatural através da nossa oração, porque a oração do justo tudo pode quanto os seus efeitos, e Deus ouvirá a sua oração nessa noite, querido, porque os céus deste lugar estão abertos, os céus deste lugar estão com uma unção sobrenatural, e você será tocado neste lugar. Há também a pia de bronze, e essa pia era o momento em que os sacerdotes faziam o sacrifício no holocausto. Eles depois purificavam, limpavam as suas mãos nessa pia de bronze, e a pia simboliza Jesus como aquele que veio para nos purificar. Também simboliza Jesus como uma fonte de água. É interessante que essa pia era de bronze, e quando o sacerdote ele ia lavar as suas mãos, aquela pia de bronze refletia como um espelho, e refletia a imagem do sacerdote. Por quê? Porque é o momento da purificação, quando nós olhamos para dentro do nosso homem interior, para dentro deste homem interior. E quando você se olha no espelho e olha para você mesmo e entende o que agora é o momento da purificação, é o momento da reflexão, é o momento de olhar para o seu coração, porque há coisas no coração do homem escondidas que ninguém conhece,
Só uma pessoa, Ele conhece o seu coração, sabe tudo que passa dentro dele. E há coisas no coração do homem que só Ele imagina, que mais ninguém sabe. Mas Deus nessa noite trará uma purificação sobre a sua vida. E tudo que é tenebroso, estiver escondido dentro do seu coração, Deus vai arrancar daí, querido. Porque Deus hoje vai te dar uma rota nova. Deus hoje vai te dar um novo sentido e uma nova direção, querido. E também tinha alguns outros utensílios, mas nós não vamos entrar em todos eles. Mas também tinha a arca da aliança. Essa arca da aliança era uma caixa feita com a melhor madeira, banhada a ouro. E dentro desta arca, Deus pediu que colocasse lá a tábua da lei. Deus pediu para que colocasse a vara de Arão que floresceu. E Deus também pediu que colocasse dentro dessa arca o maná, porque o maná representava o alimento que Deus deu ao povo no deserto. E nesta arca, Deus diz: esta arca representará a minha presença, a minha glória. Sobre esta arca, Deus diz que teria que se fazer uma tampa, conhecida como propiciatório. E nesse propiciatório, 2 anjos deveriam ser esculpidos, um de frente para o outro, com as suas asas abertas, cobrindo o seu rosto. Porque Deus diz na sua palavra que entre as asas dos querubins Ele apareceria e falaria com o sumo sacerdote uma única vez. Escute, uma única vez ao ano, Deus vinha falar com o sumo sacerdote para trazer uma mensagem ao povo. Hoje nós temos o privilégio de ter essa mensagem toda semana. Algumas igrejas têm o privilégio de ter a mensagem todos os dias. Se ligarmos à rádio, temos essa mensagem no nosso coração bem próximo. Mas antigamente, uma única vez ao ano, Deus falava com o sumo sacerdote para trazer uma mensagem para o povo. E o sumo sacerdote, por sua vez, falava do povo para Deus e fazia as suas petições uma única vez nesta arca da aliança. Então era o lugar mais sagrado do tabernáculo. Era conhecido como o lugar santos do santo. Só ficava a arca da aliança neste lugar. O sumo sacerdote, uma vez por ano, ele sacrificava, ele imolava lá um carneiro e ele pedia perdão por expiação do seu pecado. Daquela noite o sumo sacerdote não dormia para não pecar nem em sonho. E ao amanhecer do dia ele entrava no lugar santo do santo, diante da arca, depois que o altar de incenso tinha enchido todo aquele lugar de fumaça, e ali ele falava com Deus. Então era a presença gloriosa. Deus, a arca da aliança, era a presença de Deus no meio do povo. E Cristo, Ele é o nosso propiciatório. Cristo, porque sobre o propiciatório, quando o sumo sacerdote entrava, ele aspergia aquele sangue do cordeiro sobre o propiciatório, pedindo a Deus que desse perdão para todo o povo, pedindo a Deus perdão sobre todo o pecado das tribos de Israel. E era um momento muito solene e esperado por todo Israel. Eles ficavam à espera do sumo sacerdote sair daquele lugar. E quando o sumo sacerdote saía, eles entendiam que eles tinham agora o perdão. Então por mais um ano eles estariam na presença do Senhor celebrando. Amém? E Cristo é o nosso propiciatório. Eu quero que você vá comigo no Evangelho de João, no seu capítulo de número 7. Você que está com a sua Bíblia, vá comigo no Evangelho de João, capítulo de número 7. Porque agora eu quero falar de um momento da festa de tabernáculo. Não a festa daquele tabernáculo feito de tenda no deserto, como nós vamos representar hoje aqui no nosso teatro. Mas era uma festa já agora num outro tabernáculo. Porque depois, quando o povo de Israel, ele habitou e começou entrou na terra prometida e começou a construir as suas casas, Deus deu uma ordem para que construísse um templo para ele. Esse templo foi construído por Salomão, mas logo depois foi destruído pelos inimigos. Novamente, quando o povo voltou do exílio babilônico e voltou a Jerusalém, Jerusalém estava toda destruída. E através de Neemias e Esdra, começou uma grande construção dos muros, das casas, das famílias. E construíram novamente o templo, agora o segundo templo. Templo esse que o povo mais jovem estava muito alegre, mas os mais velhos, eles estavam preocupados. Muitos choravam, dizendo que aquele templo não tinha a glória do primeiro templo, não era tão belo como o primeiro templo, não era tão
tão lindo como o primeiro templo, mas o Senhor usou o seu filho, o profeta, e disse que esse não era tão belo quanto o primeiro, mas a glória dessa segunda casa, ela seria maior do que a primeira. Amém? E depois disso, esse templo também foi destruído. E no passar dos anos, quando o povo de Israel novamente pôde construir através de um homem chamado Herodes, que estava reinando Jerusalém naquela época, eles construíram novamente esse templo. Foi um templo muito bonito, muito lindo. E nesse templo foi a mesma época em que Jesus Cristo, ele estava agora, já tinha iniciado o seu ministério, e estava com todo o povo em Jerusalém. Vocês sabiam que o templo que foi construído em Jerusalém foi construído sobre um monte? E foi construído sobre um monte muito especial. Foi construído sobre o monte Moriá. O mesmo monte que quando Deus pediu a Abraão o seu único filho Isaac, e Abraão ia sacrificá-lo, e na hora do sacrifício Deus proveu um cordeiro para que pudesse ser imolado. E chamou-se aquele monte o lugar da provisão, porque Deus proveu um cordeiro e não permitiu que Isaac fosse sacrificado. Deus proveu no mesmo monte, no monte da provisão. Deus permitiu que fosse ali construído o templo para adorar, para louvar e engrandecer o seu nome. Queridos, em Israel, em Jerusalém, na época de Cristo, Jesus ia em todas as festas. Era instituição por estatuto perpétuo. Todos os israelitas estavam indo a Jerusalém, estavam indo à festa de tabernáculo. E naqueles dias, eles festejavam 7 dias da semana. Diga assim, 7 dias. Todos os dias havia uma celebração. Mas o último dia era um dia especial. O último dia era algo maravilhoso. Era um dia preparado, era um dia único, peculiar na história. E hoje é o último dia, o grande dia da festa. E hoje é especial para você, querido. Hoje é um dia especial que Deus preparou. No último grande dia, querido, eu quero dizer para você que existia um ato profético. Existia um ato profético todos os dias dos 7 dias da festa, mas o último dia era o dia mais esperado. Era um elemento chave da festa de tabernáculo, conhecido como Skut, conhecido como derramar das águas. Um sacerdote era escolhido para sair do Monte Moriá, do templo, da cidade de Jerusalém, da cidade. Ele ia até o tanque de Siloé. Querido, era uma caminhada ladeira abaixo, alguns quilômetros. Ele ia até o tanque de Siloé, e naquele tanque ele colhia aquela água. Esse sacerdote colhia essa água num vaso de ouro puro, e voltava ladeira acima agora, diante do altar, diante do templo. E do lado do altar do sacrifício, do lado do altar aonde sacrificava e oferecia as ofertas ao Senhor. Escute, esse era um momento muito importante em Jerusalém. E no último grande dia, toda Jerusalém subia para o templo, para observar este momento do derramar das águas, feita pelo sumo sacerdote. Quando ele fazia isso, ele estava como um ato profético, profetizando que ao próximo mês haveria chuva sobre todo Israel, e as suas plantações iriam crescer, e todos os seus frutos, e todas as suas árvores iriam dar os seus frutos, e seria um momento de grande colheita. Mas também estava profetizando o que está no livro de Joel, a promessa do Senhor no capítulo 2, versículo 28, da efusão do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo. Era também uma chuva espiritual, onde Deus prometeu que nos últimos dias, escute, nos últimos dias, derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre os servos, sobre as servas, sobre os filhos, sobre as filhas. Eles profetizariam. Os velhos teriam sonhos. Se você achou que a sua idade chegou e você perdeu os seus sonhos, Deus vai atar sonhos novos na sua mente.
porque agora é um tempo de você sonhar. E os jovens, eles teriam visões. Deus vai usar os jovens como as visões espirituais que vão mudar as nossas gerações, querido. No último grande dia, todo mundo esperava este momento, porque todos os dias de tabernáculo, o sumo sacerdote descia até o tanque de Siloé, colhia essa água naquele vaso de ouro, ia até diante do templo, do lado do altar do sacrifício, das ofertas, e ele derramava essa água, e todo Israel em silêncio, em silêncio, eles observavam à espera que algo acontecesse. E naquele momento, Jesus se levanta, todos prostrados diante do templo, à busca de um milagre. Escute, os obreiros atrás, silêncio. Todos prostrados, à busca de um sobrenatural. E no último grande dia, diz o versículo 7 do Evangelho de João, capítulo 7, o versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou, se colocou de pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba, porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E Deus nessa noite fará fluir um rio sobre você. Oh, se você recebe, celebre, porque é um rio preparado para você nessa noite. Aleluia. Naquele dia, Jesus deu esse grito, e muitos creram e entenderam: este é o Messias, este é o Filho de Deus. Deus essa noite tem preparado algo sobrenatural para você. Deus essa noite tem um derramar de uma água sobrenatural, que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua casa, que vai mudar a sua família. Muitas pessoas estão nos visitando hoje. Quem está nos visitando hoje? Faça assim, aleluia. Eu quero dizer que você não chegou aqui por acaso. Deus preparou esse dia para que você estivesse diante dele, celebrando o nome dele. Isso aconteceu durante o dia, no último e grande dia da festa. Mas não foi só este. Escute, não foi somente este ato que ocorreu naquele dia. Tinha um outro cerimonial muito esperado também, no entardecer, no fim da tarde, na viração do dia. Isaías, no seu capítulo de número 9, versículo 1 e 2, eu vou ler para vocês. Isaías, no capítulo 9, no versículo 1 e 2 diz assim: mas a terra que foi angustiada não será mais entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. E Isaías 49, o versículo de número 6, a parte B desse versículo diz: também te dei para a luz dos gentios. Diga graças a Deus. Diz lá: também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. E Malaquias, no seu capítulo 4, versículo 2, veja que
Os profetas estavam falando de um Messias, os profetas estavam falando de um Cristo, estavam falando de um homem que viria sobre Jerusalém, e esse homem veio, graças a Deus. E Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz assim: nascerá o sol da justiça, e a cura e a salvação trará nas suas asas. Aleluia. Ao entardecer, querido, ao entardecer do dia, escute, porque isso você não aprende em qualquer lugar. Ao entardecer do dia, existia um cerimonial muito importante, um ato profético. O templo era composto por alguns pátios. Eram áreas onde as pessoas poderiam estar. O primeiro pátio era dos mercadantes, eram fora de todos os muros. O segundo pátio era para os estrangeiros. Ao passar daquelas portas, mas as portas eram grandes, então todo o povo que estava de fora poderia enxergar o que estava acontecendo nos outros pátios. Mas era proibido o estrangeiro passar daquele pátio em diante. Quando passava aquelas portas, agora era o pátio das mulheres. Era o maior lugar antes da entrada no templo. Era o maior lugar, aquele grande pátio, o pátio das mulheres. Depois daquele pátio subiam mais ou menos 15 degraus e iam para o lugar conhecido como pátio dos israelitas. Aí todo homem de Israel poderia estar naquele lugar. Depois dali só os sacerdotes, aonde tinha o altar do sacrifício, a pia de bronze, e ali depois dali era o lugar do templo, aonde só o sumo sacerdote ou os sacerdotes que estavam nas suas escalas de turno entravam para adorar ao Senhor. Quero dizer para você que naquele pátio, escute, aquele pátio grande, era colocada 4 menorás. Menorás, para nós, mais conhecido como o candelabro. Era colocado 4 candelabros naquele lugar, como um ato profético, levantado, trazendo ali na festa de tabernáculo, no finalzinho do dia. Aqueles candelabros iluminavam toda Jerusalém. Eles esperavam o ano todo para ver aquela luz brilhar. Aqueles candelabros representavam, e eles estavam ali representando o tempo em que a nuvem, em que a coluna de fogo estava sobre o povo de Israel no deserto. Porque quando o povo caminhava sobre o deserto, durante o dia, uma nuvem protegia todo aquele povo. Mas durante a noite, tinha uma coluna de fogo que vinha sobre a tenda da congregação, sobre o tabernáculo. E aquela coluna dava proteção, dava luz, dava aquecimento. Porque no deserto à noite nós chegamos até menos 30 graus Celsius. Então aquela coluna de fogo protegia o povo. E lá em Jerusalém, na época de Cristo Jesus, eles acendiam esses candelabros, essas menorás gigantes, e elas acendiam, iluminava toda Jerusalém, todo o povo que estava. Era um momento muito solene e um momento muito esperado por Israel. Uma daquelas menorá, elas tinham 22 metros de altura. Se você olhar a nossa igreja, ela deve ter no máximo 11 metros e meio, porque 12 não é permitido pela prefeitura. É 2 vezes o tamanho de toda a nossa igreja, não desse andar, dos 2 andares. É o dobro disso. Imagine, menorás feitas de ouro puro. 4, colocada no pátio. Havia uma escada em que os jovens fortes subiam e levavam azeite sobre as tampas, sobre os potes que estavam em cima das menorá. Cada recipiente recebia 9 litros de azeite. Azeite para acender a luminária. E colocavam o pavio. E era um momento muito esperado por toda Jerusalém, por todo Israel, porque era o momento em que no final do dia, no último grande dia da festa, eles esperavam ali que essas luzes se acendessem para trazer a memória que Deus habitou com o povo de Israel quando estava no deserto. Mas Deus também no deserto fez milagres, prodígios e maravilhas, e havia uma coluna de fogo que todas as noites estava sobre aquele tabernáculo. E naquele dia, quando todos estavam ali, logo depois do cerimonial do derramar das águas, escute,
havia silêncio. Todo Israel fazia silêncio. E naquele momento, todos esperando o acender das luzes. Naquele momento, levantou-se um homem chamado Jesus Cristo. E ele falou e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz que te dá a vida. Jesus, Ele é essa luz, a luz do mundo, a luz que vai iluminar a sua casa, a luz que vai iluminar a sua mente, a luz que vai te tirar dessas trevas. E a Galileia do Gentil foi iluminada por essa luz maravilhosa chamada Cristo Jesus. E nessa noite, Deus vai mudar a sua história, vai iluminar o seu caminho. Esse tabernáculo, Israel, uma luz para as nações, Cristo, uma luz que muda a nossa história e muda o seu andar e o seu caminhar. Deus nesta noite trará uma tremenda restauração sobre a sua casa. Em tabernáculo era desatado o sobrenatural de colheita. Eles esperavam esse dia especial para louvarem e para engrandecerem o nome do Deus de Israel, porque eles dependiam de Deus de Israel. E hoje nós estamos aqui para celebrar esse Deus maravilhoso. Coloque-se de pé. Toda a igreja, por favor, coloque-se de pé.